Olá, gente. Estamos aí no nosso segundo encontro desse nosso curso de Memória e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. E nós seguimos aqui nesse nosso segundo encontro dialogando sobre diversidade na perspectiva racial. Os subalternos falam. No encontro anterior, nós trabalhávamos a questão do conto A Princesa Negrinha e também algumas entradas, né, que nós fizemos a partir de três pensadores importantes sobre o tema, que é Franz Fanon, José Carlos Mariátegui e Florestan Fernandes. E na aula de hoje nós seguimos fazendo essa discussão. E se na aula anterior eu trouxe o conto A Princesa Negrinha para nutrir o nosso diálogo, na aula de hoje eu trago um quadro que é um quadro do Modesto Brocos, né, chamado A Redenção de Cã. Um quadro de 1895, né, que está lá no Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Para quem estiver por perto, vale a pena ir lá conhecer o próprio quadro, né? Um quadro que faz uma crítica à política de embranquecimento no Brasil. Vê, se na aula passada nós falávamos sobre o conto A Princesa Negrinha, que, de certo modo, ele reproduz a lógica do embranquecimento, há, obviamente, na sociedade brasileira, né, grupos de pessoas que percebem essa situação e que criam de um modo, e que fazem de um modo criativo a crítica a essa prática que a sociedade branca, a sociedade dominante, né, a classe dominante, impõe sobre a população afrodescendente, que é o embranquecimento, né? E no quadro aqui do Modesto, ele justamente vai apontar esta situação, né? E se vocês observarem aí, vamos dar uma olhada na tela, esse quadro tem alguns personagens que são muito interessantes, né? Nós temos a avó negra, que agradece, né? Olha o gesto das mãos da avó, né? Que agradece pelo neto, está aqui a criança, né? Que agradece pelo neto branco que nasceu. E é um neto, a criança, né? Tem todo o fenótipo branco, né? Ele tem todas as características, uma feição, a cor branca. O neto está no colo da filha, que é uma mulata, provavelmente casada com esse branco que está aqui, meio que de lado, o imigrante branco, meio que de costas para a cena, né? Ele não participa, ele não está no centro da cena. O centro da cena é a avó, a mãe e a criança. E é interessante observar como que a criança devolve, como se devolvendo uma bênção. E o título do próprio quadro é muito emblemático, né? O título do quadro, A Redenção de Cã. Dentro da história bíblica, entende-se lá, no relato bíblico, que há um determinado momento, quando a arca, né, que Noé guiava, pousa, Noé planta uma vinha, acaba se embriagando, e um dos seus filhos, o Cã, vê o próprio pai nu, e é amaldiçoado por isso. É o que está lá na história. Tempos mais tarde, numa interpretação, no mínimo curiosa, desse fato bíblico, dessa narrativa bíblica, alguns vão dizer que a marca de Cã, a partir dessa maldição, é justamente permanecer ou ter a cor negra, né, como algo que o evidencia, que o separa dos demais seres humanos. E aí, a partir de então, todas as gerações que nasceram a partir de Cã terão esta marca, essa maldição, né, a maldição de Cã. E qual é a forma, portanto, dessa maldição ser superada? É através do casamento.
né, do embranquecimento. Ou seja, a avó agradece porque esta criança não carrega mais no seu fenótipo, né, na cor da sua pele, essa criança não carrega mais a marca da maldição, a marca de Cã. Por isso o pintor coloca como o título desse quadro A Redenção de Cã. Tanto que Olavo Bilac vai, ao descrever essa história, que a gente está vendo aí de uma forma mais ampliada, Olavo Bilac vai dizer: vede a aurora criança, como sorri e fulgura, no colo da mulata, a aurora filha do dilúvio, neta da noite. Cã está redimido, está gorada a praga de Noé. Né? Então, o que a gente vai observar aqui no quadro a Redenção de Cã é justamente esta configuração aí dessa família, né? Essa configuração curiosa. E aqui a gente vê com um pouco mais de clareza, né? A avó meio que agradecendo aos céus, né? Por essa situação que ela tem diante de si. E a criança, né? No colo da mulata, a mãe, que também devolve essa bênção para sua vó, né? Que agradece aos céus por ter nascido. É interessante também observar a figura aqui do pai, né? Que olha de canto essa situação, porque ele é o agente que vai proporcionar isto, mas a história ela se concentra aqui, nessa relação entre mãe, filha e neto. Né? Mãe, filha e neto. Ele é alguém que vai colaborar para que essa situação se dá. Então a gente vai notar que esse processo, portanto, do chamado embranquecimento da sociedade brasileira, tá? Ele é um processo violento, né? Que quem nasce com essa suposta marca, né, vai ter que passar por longos processos, traumáticos processos, violentos processos de embranquecimento, né, para poder superar essa situação, né, para poder viver de um modo diferente. Ou seja, ao negro é negada a sua história. Daí, hoje, a gente observar, no contexto da educação brasileira, uma legislação específica que vai instituir a cultura e a história afro-brasileira nas escolas. Por quê? Porque durante séculos, e ainda hoje, durante séculos, foi negada à população afro-brasileira a possibilidade de conhecer e de valorizar a sua história, né? Porque há uma história que ela é ela é centralizada, né? Há uma determinada história que vai ser colocada como a história de fato, legítima, única e existente, e que nessa história, quando os negros aparecem como em situações de subalternidade. Os negros nunca aparecem nessa história brasileira, nessa história, vamos dizer, mais oficial, os negros nunca vão aparecer como sujeitos protagonistas da história. Talvez entre nós mesmos, se nós trouxermos aí à memória aquilo que estudamos nos bancos de escola na história, nós vamos colocar, quando nos referimos aos negros, sempre como sujeitos escravos, nunca como sujeitos protagonistas de lutas sociais, de lutas por cidadania, né? Porque há determinados episódios da história brasileira onde os negros são protagonistas, e esses episódios são silenciados pela história.
né? E a gente pode elencar alguns deles, né? A revolta da Chibata, por exemplo, no Rio de Janeiro, no século XX. A revolta dos Malês, em Salvador, na Bahia, no século XIX, 1835, né? E a revolta dos negros, que vai durar, é um período longo, quando a gente fala da revolta dos negros, é um período de quase 100 anos na nossa história, balaiada, cabanagem, onde você tem uma participação da população afro-brasileira bastante intensa nessas situações. A própria Guerra do Paraguai, onde há muitos negros lutando nesta Guerra do Paraguai, e a gente parece que ignora esses fatos, né, lutando até para poder conquistar a sua liberdade, né, como uma forma de troca. Essas situações, elas são silenciadas pela história, né? Silenciadas pela história, ou seja, o negro, ele só consegue a sua projeção, ele só consegue o seu espaço, eu não diria uma projeção, é até um exagero, mas um espaço ser visível na sociedade, quando ele adota e reproduz aspectos da cultura branca dominante. Da cultura branca dominante. Aí ele vai passar a ser visto, né? Com maus olhos, mas agora ele passa a ser visto. Porque no mais, o negro se apresenta, ao negro é dado o papel de se apresentar de que modo? De ser visto, de ser notado, de que maneira? Sempre no papel subalterno. Eu estou batendo nessa tecla, né, da subalternidade, porque o momento em que nós vivemos, ele é um momento em que, muito embora as situações não estejam resolvidas, esse traço da subalternidade ele tem sido questionado. Por isso que eu coloquei ali como subtítulo da nossa aula, os subalternos falam. Ou seja, os negros encontram hoje na sociedade espaço para fazer valer, né, as suas reivindicações. É óbvio que isso não começou ontem, né? Isso tem uma trajetória de luta de séculos. Quando eu falo de revolta dos malês, revolta da chibata, revolta dos negros, né? E tantos outros movimentos negros na história do Brasil, a gente vai observar que esses homens e mulheres colocados em situação de subalternidade, né, pela classe dominante, sempre falaram, né? Sempre falaram. E chegou um momento, nesse momento da história, em que essa voz parece que agora está sendo ouvida. Mas observa, aqui nessa letra desta música, de 1929, que depois Lamartine Babo vai, segundo as más línguas, né, ele vai copiar essa língua, essa música, né, mas essa música aparece primeiramente em 1929 com os chamados Irmãos Valença, lá no Recife, lá em Pernambuco. Depois, né, no Carnaval de primeiro aqui em 29, depois no Carnaval de 1932 com Lamartine Babo, que é com quem a música fica consagrada, fica muito conhecida. Mas observa o que a letra dessa música coloca. Diz assim: o teu cabelo não nega mulata, porque és mulata na cor. Lembra que eu falava na nossa aula anterior? Eu falava que a questão do cabelo, né? O cabelo não nega quem é a mulata, né? Então o que a gente faz? A gente muda o cabelo, a gente disfarça o cabelo, a gente tenta criar alguns mecanismos, né, em que o cabelo não fique tão evidente, que o cabelo não me denuncie quem eu sou. Ou eu aliso, ou eu tiro ele todo, né? Eu não deixo ele ficar, porque o meu cabelo denuncia quem eu sou. E aí a música começa exatamente assim, né? O teu cabelo não nega mulata, porque és mulata na cor. Mesmo que o teu cabelo negasse, mesmo que o teu cabelo fosse um cabelo alisado,
artificialmente, né, não teria problema. Porque você é mulata também na cor. Você não é mulata só no cabelo. Aí ele continua, a música, a gente pode voltar, a música dizendo assim, mas, mulata, como a cor não pega, mulata, eu quero teu amor. Né? Cor não pega. É violento isso, né? É bárbaro. É cruel. É cruel. A cor não pega, mulata. Mas como a cor não pega, eu quero teu amor. Né? E aqui a gente sabe que o amor é só uma figura, uma metáfora, né? Que não é exatamente o amor que está sendo desejado da mulata. Né? A questão é o corpo da mulata, né? A questão do uso da mulher aqui como um objeto, né? Um objeto de prazer, não a cor. A cor não pega. E como a cor não pega, eu posso então querer o amor dessa mulata. Mas aí ele continua, né? Ele diz assim, ah, mulata, tu tens um sabor bem do Brasil. Tens a alma cor de anil. Né? A cor não pega e você tem um comportamento, você tem uma expressão, a tua alma, né? O que está lá dentro de você é branco. Então, mulata, mulatinha, meu amor, fui nomeado teu tenente interventor. Quem te inventou, meu pancadão? Teve uma consagração, a lua te invejando faz careta. Porque, mulata, tu não és desse planeta. Quando, meu bem, vieste à terra, Portugal declarou guerra. A concorrência foi colossal. Vasco da Gama contra o batalhão naval. E aqui, né, a música, então, trabalhando essa noção perversa, essa noção maliciosa, racista, né, de como a sociedade se estrutura. Mulata, a cor não pega. E por não pegar a cor, eu quero o teu amor. Do mesmo modo como lá no conto A Princesa Negrinha, essa situação aparece. Depois no quadro do Modesto Brocos, a crítica se evidencia a música aqui dos anos 30, né, do Brasil dos anos 30, também fica muito evidente. Mas aí nós podíamos dizer assim, mas professor, esta é uma situação lá do Brasil do começo do século XX. Hoje nós vivemos um momento ótimo. Vivemos um momento diferente nas relações raciais. Né? Não é mais assim. Apesar de ainda existir aqui e acolá, mas nós não temos uma situação ostensiva onde essas práticas aparecem. Mas o ano passado, em 2012, em maio de 2012, não faz nem um ano ainda, eu folheava, visitava alguns blogs e tal, né, consultava pela internet, quando eu me deparei com esse texto aqui, né, do Reinaldo Azevedo, que escreve no blog da revista Veja. Né, escreve lá no blog da revista Veja. E ele comentando sobre a presença do ministro do Superior Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, ele dizia o seguinte a respeito da presença do ministro negro Joaquim Barbosa. Fico pensando no STF. Hoje há lá um negro, Joaquim Barbosa. Dado o percentual de pessoas com esta cor de pele no Brasil, pouco mais de 7%, só caberia mesmo a esse grupo uma vaga. Em setembro, Dilma Rousseff terá de nomear um novo ministro ou ministra. Se houver um negro com plenas condições, ela deveria evitar esse nome para que eles não fiquem super representados no STF. Né? Ele termina com uma pergunta, mas há um dado aqui muito curioso nessa história. Né? Óbvio que os dados aqui também não são
os dados aqui também não são verdadeiros, né? Os dados aqui estão longe de serem verdadeiros, tá? Bem longe de serem verdadeiros. Mas o que esse texto do Reinaldo Azevedo revela para nós? Revela que há um incômodo enorme da nossa sociedade em relação à população afro-brasileira, né? Que essa questão da busca das cotas, da igualdade, isto não é bem visto pela elite branca brasileira, né? E aí, quando nós olhamos para a questão do racismo, é preciso entender o que é racismo. O que é racismo? Racismo nada mais é do que a tentativa de hierarquizar grupos humanos baseados numa origem étnica, né? É a tentativa de dar um certo grau de importância maior ou menor a determinados grupos, dependendo da sua origem étnica, não racial, porque a origem racial do ser humano é uma só. Somos seres humanos, ponto final, né? Mas nós criamos mecanismos para nos diferenciar. Aliás, se a gente for olhar isso com uma atenção científica mesmo, nós vamos descobrir, vamos ficar espantados em descobrir a quantidade de genes africanos, por exemplo, em pessoas que nós julgamos totalmente brancas, né? E genes europeus em pessoas que nós julgamos totalmente negras. O que revela isso? Que do ponto de vista genético, né, do ponto de vista racial, nós nos configuramos, nós existimos como um único grupo, o ser humano, a raça humana, né? Esta é a questão que se apresenta. Mas, por outro lado, se o racismo não tem uma base biológica para sustentar, e isto de fato não tem, ele se apresenta, do ponto de vista das relações sociais, de um modo muito sério e muito contundente na sociedade brasileira. Quando nós olhamos para essa pesquisa que está aqui na tela, sobre as características étnico-raciais da população brasileira, pesquisa realizada em 2011 no Brasil, os dados dessa pesquisa são muito sérios. Observa que 63% das pessoas admitem que a cor da pele influencia na vida das pessoas, tá? 63% das pessoas considera que a cor da pele influencia na vida das pessoas. E aí, na pergunta seguinte da pesquisa, aonde que o racismo é mais percebido, né, de que modo, onde que você percebe mais, os dados também são muito sérios para nós. Notem o seguinte, que 71% das pessoas percebem o racismo nas relações de trabalho, 68% na relação com a justiça e a polícia, 65% no convívio social, 59% na escola e 51% nas repartições públicas. É aonde, né, e Brasília se apresenta dentro dessa pesquisa. Brasília é onde a população mais percebe o racismo, onde as relações aqui são mais explicitadas, né? Isto serve para a gente entender toda a política que existe hoje no Brasil, por exemplo, na questão das cotas, né? E aí alguns vão dizer assim, mas a questão no Brasil não é uma questão racial, é uma questão, social. Nós devemos pensar em cotas que sejam cotas sociais e não cotas raciais. E eu diria o seguinte, são as duas coisas, né? Como observou o Mariátegui, a gente pode dar uma olhada, naquele livro 7 Ensaios de Interpretação da Realidade Peruana, no caso brasileiro, a questão racial, ela se soma a uma questão de classe, né? Ou seja, o racismo no Brasil, ele é um componente a mais na perversidade das relações capitalistas.
né? Ou seja, o que acontece aqui? Há uma diferença de classe? Há sim, né? Há uma desigualdade social no Brasil brutal? Há. Mas soma-se a essa desigualdade social a questão racial, né? Ou seja, o negro pobre, ele sofre, difícil falar assim, mas resumidamente é como se ele sofresse duas vezes, por ser negro, por ser pobre. E no caso da mulher é como se sofresse três vezes, é como se carregasse três situações que a faz sofrer: o fato de ser mulher, o fato de ser pobre e o fato de ser negra, né? Esta condição a coloca numa condição ainda de maior vulnerabilidade frente a outros grupos sociais. Por isso que nós precisamos falar do racismo. O racismo precisa ser explicitado, precisa ser escancarado, é preciso falar sobre ele, né? Porque o racismo vem produzindo uma estigmatização da população afro-brasileira, ou seja, uma marca. E se a gente não fala sobre ele, se a gente não rompe esse silêncio que é violento sobre o racismo, né, as práticas racistas elas permanecem. E haverá entre nós uma dificuldade enorme de afirmação plena da humanidade. Ou seja, enquanto as práticas racistas permanecerem, nós teremos uma dificuldade muito grande de afirmarmos, né, a nossa plenitude como seres humanos. E nota como que a construção do racismo se dá dentro desse estigma racial, ou seja, são as chamadas marcas que são colocadas sobre a população, sobre o negro no Brasil, né? Algumas dessas marcas, né, podem ser identificadas aqui. A ideia de que o negro tem uma pretensa essência escrava, a ideia de que o negro tem uma inclinação para desonestidade e delinquência, a ideia de que o negro é o sujeito das moradias precárias, a ideia do negro como sujeito ligado à devassidão moral e sexual, a ideia de uma irreligiosidade ou de uma religiosidade associada ao mal, né? A uma forma ruim, perversa de religião, né? A ideia do negro como alguém ligado à falta de higiene, à má educação, ao analfabetismo. Ou seja, esses seriam os estigmas que recaem sobre a população negra no Brasil, né? São os chamados estigmas que criam esta situação entre a população negra no Brasil. Então a gente precisa, nesse contexto, de superar o racismo. E a superação do racismo só se dará quando nós entendermos a humanidade como uma só, como um conjunto só, né? Ou seja, é importante a gente entender que raça não existe, mas persiste, né? E o negro tem sido sistematicamente assassinado na propaganda, na escola, no trabalho, né? São os espaços que massacram, porque esses espaços, a propaganda, a escola, o trabalho, são espaços que repercutem esses processos de estigmatização. E a gente precisa romper com esse processo de estigmatização da população negra no Brasil. Eu espero que com esse nossa aula, né, a partir também dos slides que temos, que a gente possa ter uma compreensão melhor do que foi esse nosso segundo encontro. Nos encontramos, né, logo mais aí na próxima semana. Um grande abraço para todos e todas. Até lá!